Bem cedo, Senhor, teu chamado escutei. Responde depressa, eu te seguirei. Mostraste o caminho e a direção. Confiante deixei-me guiar por tua mão. Passionista me chamas a ser missionário da cruz da paixão, seguidor do amor revelado no crucificado presente, irmão. Passionista me chamas a ser missionário da cruz da paixão, seguidor do amor revelado no crucificado presente, irmão. Na paixão do mundo vejo os sofrimentos, rostos marcados, clamores, lamentos. Teu apelo é de vida, eis a minha missão, ser sinal de esperança e de libertação. Passionista me chamas a ser missionário da cruz da paixão, seguidor do amor revelado no crucificado presente, meu irmão. Passionista me chamas a ser missionário da cruz da paixão, seguidor do amor revelado no crucificado presente, irmão. Boa noite. Vamos iniciar mais um momento formativo e hoje eu gostaria, no tema de eclesiologia, falar da espiritualidade, das espiritualidades. E como hoje é dia de São Paulo da Cruz, e eu sou bispo religioso da congregação fundada por ele, no ano de 1720, a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, eu gostaria de sintetizar um pouco dessa espiritualidade. A espiritualidade, o carisma, ela não é dada a uma pessoa e isoladamente, mas essa pessoa é um presente do Espírito Santo na igreja, que depois ela é doada, é presente de Deus para que os fiéis possam experimentar o mistério da salvação, o mistério pascal, salvífico de Deus. Assim a espiritualidade passionista, ou a espiritualidade, o carisma da congregação da paixão de Jesus Cristo. Os missionários são quase 2.000 no mundo, padres, irmãos. As religiosas que bebem da espiritualidade de vida ativa, elas são mais ou menos umas 600 irmãs. Isto daquelas que estão no Brasil, as irmãs de São Paulo da Cruz, as irmãs passionistas de São Paulo da Cruz. As monjas de clausura são quase 40 mosteiros, e São Paulo da Cruz fundou os missionários e as monjas. As irmãs vieram depois. O Instituto Missionário Secular da Paixão
tem mais de 80 membros no Brasil e no mundo, muitos consagrados e, sobretudo, consagradas. Os grupos de comunidades laicais, quantos leigos das paróquias passionistas, ou quando escutam falar dessa espiritualidade, crescem na vivência cristã. Vamos aprofundar este presente para a Igreja, que se trata da espiritualidade que um fundador ou uma fundadora recebe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espiritualidades de congregações religiosas. Ao longo da história da Igreja, nós tivemos muitas espiritualidades. Por exemplo, a espiritualidade carmelitana. A partir do século XI, com São Simão Stock, que teria tido a visão da Virgem Nossa Senhora do Carmo, se torna ainda mais forte a espiritualidade carmelitana. Mas foi Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, e depois outras grandes Teresas como Teresinha do Menino Jesus, Teresa Benedita da Cruz, a Santa Edith Stein, Santa Teresa dos Andes. Essas grandes mulheres e São João da Cruz, outros santos carmelitas, definiram a espiritualidade como caminho de perfeição e a busca da intimidade com o Senhor a partir de como que degraus de espiritualidade que se vive. Espiritualidade carmelitana, divulgada então na Igreja, ajuda os cristãos católicos a serem mais cristãos. Na verdade, não existem espiritualidades diferentes, só existe a espiritualidade cristã. É aquela que Jesus inaugurou, é aquela que Jesus nos trouxe, é aquela que Ele nos ensinou, que nós lemos, meditamos, rezamos e buscamos viver nos santos evangelhos. Essa é a espiritualidade. Agora, quando nós temos a espiritualidade de uma congregação, significa que é um olhar diferente. Vou explicar. Aqui está Jesus. A espiritualidade é o óculos, como espiritualidade, o carisma de uma congregação, seria o óculos que se põe para olhar. Então, espiritualidade passionista é um óculos com determinado grau a partir da paixão de Cristo, que é o amor de Deus, que eu olho Cristo e que eu passo a olhar as realidades do mundo. Desculpa que eu estou um pouco com renite atacada hoje. Muito bem. Espiritualidade camiliana. Os camilianos olham para Jesus a partir do óculos e da lente. As lentes são o Cristo enfermo. Assim olham para Jesus sofredor e buscam olhar para o mundo e verem os irmãos enfermos, e vão acudir os enfermos camilianos a partir de São Camilo de Leles. A espiritualidade beneditina, da ordem fundada por São Bento, espiritualidade beneditina da oração e do trabalho, não apenas dos monges, mas quem busca fazer do seu dia oração e trabalho para a glória de Deus. Então, se põe um óculos, espiritualidade, com a lente beneditina para enxergar
Deus, o mistério pascal. Eu enxergo Cristo a partir do trabalho, do serviço da salvação e da oração salvífica e passo a olhar e viver na realidade cotidiana. Espiritualidade, então, só existe a espiritualidade cristã. Também espiritualidade inaciana de Santo Inácio de Loyola, onde ele fala do plano da salvação e dessa intimidade de viver com Jesus a partir de etapas. É todo um roteiro de oração, onde se trabalha, se reza com objetivo, se pede a graça, se entra no texto bíblico, depois se conclui a oração, se faz um momento de avaliação da oração. Santo Inácio de Loyola, o pai dos exercícios espirituais. Vamos tomar a espiritualidade passionista. Se toma a espiritualidade passionista, São Paulo da Cruz passou a enxergar a cruz, se num primeiro momento, como penitência, um Deus pobre, um Deus sofrido, um Deus sangrado, um Deus judiado. Depois ele começou, um ano depois, mais ou menos, de ter feito, quase um ano depois de ter feito um retiro de 40 dias, já falando do sofrimento de Jesus, ele rezando mais, ele começa a enxergar o amor de Deus presente na cruz. Por isso a imagem dele, ele está sempre apontando uma cruz. Isso não é só para uma congregação religiosa ou para religiosos e religiosas, consagrados ou consagradas. É para o cristão batizado viver e experimentar. A experiência de Paulo deve ser a experiência de todos nós. Ou seja, quando eu tomo o crucifixo na minha mão, eu preciso enxergar aqui, além do sangue, além da dor, além do sofrimento, eu devo enxergar em cada chaga de Jesus a palavra amor. Paulo apóstolo, quando começa a carta a Gálatas, ele diz: Cristo me amou e por mim se entregou. Cada vez que eu vou diante da cruz, eu devo ter este pensamento: Deus me amou e por mim se entregou. Entrega de Deus é morte, é morrer para que o outro viva. Ele morre para que eu viva eternamente. Como Ele é Deus, Ele morre humanamente, mas não morre espiritualmente ou divinamente. Mas a sua morte humana mata a minha morte humana de condenação e abre o paraíso porque Ele é Deus. Então, na sua morte, eu fui morto, diz o apóstolo Paulo, e agora eu vivo no poder da sua ressurreição. Isso é amor. Amor crucificado, amor ressuscitado. Aquilo que São Francisco de Assis dizia, ao contemplar o crucificado: o amor não é amado. São Paulo da Cruz toma como referência para dizer: se o amor não é amado, eu quero fazer essa experiência e torná-lo conhecido e amado. Por isso ele diz: é preciso propagar a paixão de Cristo. É preciso falar que Deus morreu por nós, para que a humanidade aprenda a ciência do amor de Deus. A ciência do amor divino é esse mistério incompreensível. Como pode Deus morrer dessa forma? Mas como é Deus, morre humanamente, permanece sempre vivo, eternamente. É a realidade da experiência deste amor a partir do crucificado. A gente diz da cruz, mas é o crucificado. Vou fazer um relato pequeno de São Paulo da Cruz. Essa espiritualidade do crucificado, ele aprendeu com a família, mas sobretudo com a sua mãe, me fugiu agora, Ana Maria Massari. Dona Ana Maria perdeu muitos filhos, tinha uma devoção à paixão de Jesus que era o consolo na perda dos filhos. Paulo foi o primeiro que sobreviveu, depois de vários que ela perdeu. Nasceram, morreram, foi ainda na gestação.
Por isso, falar do crucificado era um consolo para aquela mulher que tinha tantas perdas de filhos. A devoção ao santo nome de Jesus, ela tinha essa devoção, era própria do século XVII, quando nasceu Paulo, 1694, final do século XVII. Recebeu da mãe, mas Paulo depois procurou aprofundar, lendo São Francisco de Sales, lendo Santa Teresa d'Ávila, lendo São João da Cruz. O que é que São Paulo da Cruz, na adolescência e na juventude, aprendeu que depois continuou com ele de São Francisco de Sales? São Francisco de Sales tem um tratado chamado Tratado do Amor de Deus, onde fala desse amor especial de Deus que vem pela cruz, mas um amor que permanece, é presença na nossa vida. Por isso São Francisco de Sales fala de viver na presença de Deus. A espiritualidade passionista primeira, a experiência que São Paulo da Cruz faz é de buscar viver na presença de Deus. Ele já ensinava isso para um grupo de jovens, do qual ele foi o coordenador. Mas como assim? São Francisco de Sales ensina o exercício de não perder Deus de vista. Que a gente possa caminhar, enxergar Deus, tê-lo presente. Você está dormindo, Ele te ama e cuida de você. Você está lavando a casa, fazendo almoço, lembra que Deus está olhando para você, não para te vigiar, mas para te amar. Quando você está andando na rua, mesmo quando você está atribulado, tenso, preocupado, o olhar de Deus está voltado para você. Por isso, São Francisco de Sales indica que nós possamos dizer sempre, presença de Deus. São Paulo da Cruz pegou isso muito forte. Presença de Deus. Estou na presença de Deus. Vivo na presença de Deus. Esse detalhe não é só um detalhe. É uma catequese que ele aprende com a mãe e vai aprendendo com os santos. O que ele aprendeu com Santa Teresa e São João da Cruz? Ele aprende o despojamento total. Santa Teresa, ele afirma no primeiro retiro que ele faz, ele tem presente os escritos de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa escreve: nem morrer, nem padecer, mas viver de amor. Isso para São Paulo da Cruz foi muito forte. A experiência de viver a intimidade com Jesus. Santa Teresa d'Ávila teve uma experiência com Cristo quando ela já era monja, carmelita. Ela teve uma febre muito forte, ela ficou doente de cama, pensou que ia morrer. E aí ela fez uma experiência com Jesus humano e sofredor. Naquela experiência profunda da pessoa de Cristo, que ela nunca mais perdeu de vista, ela quis sempre experimentar o amor de Deus presente na vida dela, através dos sofrimentos do Senhor. Ora, São Paulo da Cruz traduziu isso em experiência para ele e deixou como um legado para uma congregação, para a igreja, para todos os cristãos. Mais tarde, aos 50 anos de idade, São Paulo da Cruz leu, ele já tinha 50 anos mais ou menos, ele leu um grande autor da época, Juan Taulero. Taulero dizia que nós devemos fazer a experiência de Deus, e essa experiência deveria ser eu descer no profundo do meu ser quando eu vou rezar. Eu deveria chegar até o meu nada, e neste nada, permanecer no nada. Ficou muito estranho. Quando São Paulo da Cruz leu Taulero e leu a carta de São Paulo a Filipenses, ele, sendo de condição divina, não se apegou, mas ele se nadificou. Ele desceu até a mansão dos mortos. Ele se fez nada, porque ama. São Paulo da Cruz quis fazer essa experiência de descer dentro dele.
E ao descer dentro de si, ele diz, quando se desce dentro de si e chega-se ao nada, neste momento se abre no oceano infinito do amor de Deus. Então, para São Paulo da Cruz, tomando esse grande escritor místico, que depois foi até atacado pela igreja, porque é uma espiritualidade muito quietista chamada, quietismo, parado, não se tem uma reação. Se o Espírito está em nós, não pode deixar o parado no nada. Quando eu desço profundamente dentro de mim, me ajuda a viver a humildade. Então eu preciso me abrir para a experiência do amor de Deus. Então, para Paulo da Cruz, quando eu me esvazio de mim, eu entro profundamente no oceano infinito do amor de Deus. É uma experiência possível que nós devemos fazer na oração, mas que nós devemos fazer todos os dias, sobretudo na experiência com as pessoas. Eu vou ensinar você que é a experiência que São Paulo fala, a morte mística, morrer para as vontades próprias, para que a vontade de Deus aconteça. E muitas vezes, qual a vontade de Deus? Eu não estou com vontade de rezar, mas eu não rezei hoje. A vontade de Deus é que eu esteja perto dele. Então eu morro para a minha vontade e eu vou rezar o meu terço. Eu vou fazer a leitura orante da Bíblia. Eu vou fazer 10 minutos da contemplação da cruz. Eu vou ler um texto de espiritualidade. Enfim, eu morro para mim, morte mística, para deixar que o amor de Deus, a vontade de Deus, o tudo de Deus nasça dentro de mim. Hoje eu estou com preguiça de ir à missa. Agora nós estamos mais isolados, por causa da pandemia. Eu busco vencer essa preguiça e forço. Para quê? Para que a vontade de Deus, de unir-se comigo, através do pão da vida, palavra, e o pão da vida, a Eucaristia, possa me fazer uma pessoa nova quando eu sair da igreja. Morri para mim, deixei que o amor de Deus nascesse. Com relação às pessoas, nem todas as pessoas nós conseguimos amar. Às vezes amamos mais umas, outras até às vezes toleramos, mas nos falta algo talvez mais profundo de amizade. Então, até aquela pessoa que eu perco a paciência, até aquela pessoa que me tira do sério, buscar se aproximar dela, não porque você quer, mas porque Jesus falou, tudo o que você fizer para o outro, o mínimo de detalhe, um gesto simples, não ficará sem recompensa. Morte mística, morrer misticamente, morrer para a minha vontade, para que eu possa escutar a outra pessoa, que eu possa estender a minha mão e dizer, você precisa de ajuda? O que você precisa? Como dizia Dom Luciano Mendes de Almeida, posso ajudar? Era a expressão dele sempre. Quando Paulo da Cruz diz que nós devemos morrer misticamente para que Deus possa nascer em nós, o que ele está nos dizendo? Ele está dizendo, é a kenosis. Jesus desceu, se humanizou, assumiu a humanidade, morreu por nós, foi até a mansão dos mortos, para que nós fôssemos elevados. Essa experiência chamada kenótica, de morte, significa o exercício da renúncia de si mesmo, para que eu possa deixar Cristo viver em mim. Essa é uma dimensão espiritual necessária para a experiência de Deus. Vou mais, porque este é o cerne da espiritualidade, da mística de São Paulo da Cruz, para a igreja, um presente para a igreja, para os leigos, para os batizados todos. São Paulo da Cruz diz assim, quando você for rezar,
Não comece já rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, vinde Espírito Santo. Eu preciso fazer 4 atos. Todos os dias eu começo a oração assim, segundo São Paulo da Cruz, seu método de oração. Primeiramente eu vou rezar, faz o sinal da cruz, pelo sinal. Depois faça um ato de fé na presença de Deus. Do coração, diga, Senhor, eu vou agora iniciar a oração. Sei que o Senhor está presente aqui. Olha São Francisco de Sales. Isso ele tomou de São Francisco de Sales. Senhor, eu sei que eu estou na sua presença. Obrigado por eu estar na sua presença. O Senhor está aqui diante de mim, à minha volta comigo. Segundo ato, ato de humildade. Depois de dizer, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, você está comigo, eu digo, Senhor, eu sou indigno de estar na tua presença, porque eu sou pecador, porque eu sou frágil. O Senhor é o infinito, o Senhor é a infinitude do amor. Eu sou pequeno demais diante dessa grandiosidade. Reconheço a minha pequenez. Isso é ato de humildade. Terceiro ato, perdão dos pecados, ato de arrependimento. Então, primeiro, reconhecer, ato de fé, reconhecer que está na presença de Deus e do seu amor. Ato de humildade, reconhecer a pequenez diante da grandiosidade de Deus. Terceiro, reconhecer, Senhor, eu também peco. Sou pecador e peco. E eu pequei. Se for por pensamentos, palavras, eu peço perdão. Por omissão, eu me arrependo. Se você quiser, faz o ato de contrição com algumas palavras. Quando eu desci, olha, eu já começo a rezar descendo, a experiência de vir ao nada. Então, reconheci que estou na presença de Deus, reconheci que eu sou pequeno, reconheci que eu sou pecador. Vem o quarto ato, o ato de louvor, reconhecer que eu sou o amado de Deus. Senhor, reconheço que estou na tua presença. Senhor, reconheço minha pequenez. Senhor, reconheço que eu pequei, peço perdão, mas eu me sinto totalmente amado. Eu agradeço, Senhor, porque me amas. E é o teu amor que me revigora, é o teu amor que me sustenta, é o teu amor que me levanta e me faz uma pessoa nova. Isso se chama o N, nada, e o T, o tudo, o todo de Deus, que é o amor. Isso é próprio de São Paulo da Cruz. Se ele aprendeu com Juan Taulero a descer, ele diz, quando eu desço em mim mesmo, na oração, para a ajuda do próximo, para fazer não as minhas vontades, mas a de Deus, nesta hora eu cheguei no meu nada. Quando eu cheguei no meu nada, que eu me perco no tudo de Deus, nesta hora acontece o divino nascimento. O amor de Deus provoca em mim o divino nascimento. E aí eu me transformo na nova criatura. Eis que faço nova todas as coisas. Quem faz? O Espírito. Que é o Espírito? É amor. Espírito Santo de amor. Então São Paulo da Cruz diz, é preciso que a vida ela seja uma kenosis, uma descida e uma subida que Deus me eleva no seu amor. Porque assim foi Jesus crucificado. Assim foi Jesus que morre e a ressurreição é a expressão deste amor. Assim deve ser a nossa vida em todos os momentos. Nascer para que o amor de morrer para que o amor de Deus viva. Morte mística. Morrer misticamente para viver no amor misticamente. Essa espiritualidade profunda que viveu este homem que se tornou santo, canonizado pela Igreja, São Paulo da Cruz.
Eu fiz uma síntese da espiritualidade de Paulo para toda a igreja e quero trazer aqui para nós uma dimensão bonita de São Paulo da Cruz. Veja só, a paixão de Cristo para São Paulo da Cruz é a maior visibilidade de que um Deus ama, de que Deus entrou em movimento. O Papa Francisco, na mensagem para o Dia das Missões, ontem, ele falava disso na cruz. Ele diz que o amor de Cristo crucificado é um amor dinâmico, é um amor em movimento, porque é um amor que entrega-se e faz da vida dom de si. Assim a nossa vida deve ser este amor em dinamismo, como o do crucificado, sempre em movimento para ofertar a vida para que o outro tenha vida. Você mãe, você pai, ofertando o seu existir para o bem-estar e a felicidade de seus filhos, pela oração e pelo seu serviço na família. Você religioso, religiosa, você padre, eu bispo, cada dia tomar e abraçar com alegria a vocação e tudo aquilo que implica a vocação. A minha vida é bastante corrida, viu? Como padre também era, mas como bispo, mas eu estou feliz. Nós devemos ficar sempre felizes por estarmos realizando a obra de Deus. Somos apenas instrumentos, somos apenas ponte para que Deus, no seu amor, possa chegar aos corações. Eu gostaria de trazer algum ponto a mais, porque eu tenho muito material sobre a paixão de Cristo e a espiritualidade passionista. Quero falar da experiência de São Paulo da Cruz com a humanidade de Jesus. Por que humanidade? Porque muitas vezes eu quero fazer a experiência com Jesus divino. Claro que Ele é divino, Ele é Deus. Ele morreu, mas é Deus ressuscitado. Viveu entre nós 33 anos, mas ressuscitado é sempre, porque Ele é o princípio, o meio e o fim. A humanidade de Jesus é esse Jesus que passou pela terra. Como diz o profeta Isaías, Ele assumiu nossas dores, Ele assumiu tudo aquilo que é nosso. E na carta a Filipenses, quando Paulo vai falar da kenosis, o esvaziamento de Cristo na cruz, Paulo diz antes: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Que profundo! Ter em nós os sentimentos de Jesus. Sentimento é coisa de gente humana. O ser humano é que tem sentimento. Jesus, hoje ressuscitado, tem sentimento? Enquanto Deus, não. Mas Ele foi humano. Enquanto humano, Ele teve sentimento. Então Ele está ressuscitado e Ele continua a ter sentimentos porque Ele passou pela humanidade na terra. Então, São Paulo da Cruz fez a experiência forte de Jesus nos seus sentimentos, principalmente os momentos que Ele passou na cruz, que segundo o evangelista João, foram 3 horas, das 3 horas da tarde, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Mas se nós tomarmos o evangelista Marcos ele faz umas outras colocações que dá para entender que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e foi morrer às 3 horas da tarde. Ele teria ficado 6 horas na cruz. É muito tempo. Para quem já tinha sido flagelado, coroado de espinhos, perdido tanto sangue, agora precisa fazer um movimento para respirar. E cada vez que ele faz um movimento, a carne rasga, os nervos se atrofiam. O São Paulo da Cruz diz: a vida de Jesus foi sentimento de compaixão.
compaixão porque não tinha operários para a messe, compaixão porque haviam pobres, compaixão com o sofrimento das pessoas, os doentes, compaixão com os pecadores. Jesus todos os dias manifestava vários sentimentos. Mas São Paulo da Cruz diz: vamos pegar só o crucificado. Quais foram os sentimentos humanos de Jesus quando ele estava na cruz? Tenha ele passado 3 horas ou 6 horas, o sentimento compromisso é o amor, é o todo. O que é que ele sentia? Porque ele amava, ele teve sentimentos de perdão. Pediu que o Pai perdoasse a todos porque não sabia o que estavam fazendo. Perdoou o ladrão que estava do lado. Porque ele amava, ele doou a sua vida, doou até a sua mãe. Então Jesus na cruz, ele perdoava, ele cuidava de nós nos dando a mãe, ele se entregava, ele servia, ele se compadecia. Enfim, eu devo conversar com Jesus na cruz de São Paulo da Cruz para ter os mesmos sentimentos dele, para agir em nome dele. Eu vou usar uma expressão, no passado a gente dizia assim: Jesus morreu na cruz de um lado, o outro lado está vazio para que eu morra do outro lado. Então, Jesus está crucificado deste lado e deste lado é o meu lugar. Para São Paulo da Cruz está errado. Este é o lugar que Cristo morreu. Aqui deve ser meu lugar também. Aqui atrás da cruz, aqui está o Calvário, aqui estão as pessoas. Jesus está na cruz e ele enxerga pessoas, quem blasfema, quem acredita, quem professa fé, quem chora com ele, quem sofre com ele como a sua mãe. Aqui atrás não tem nada, está vazio atrás e lá atrás. Aqui atrás não tem sentimento. Então a espiritualidade de São Paulo da Cruz, passionista da paixão de Cristo, é para que eu vá para a cruz. Como que eu vou experimentar os sentimentos de Cristo? Para agir com relação aos filhos, a esposa para com o esposo para com a esposa, o cristão para com o seu próximo. Como agir com os sentimentos de Cristo? Vá para o Calvário e suba na cruz e vá para o lugar dele. Tome o lugar de Cristo na cruz. E quando você tomar o lugar dele, então ele vai estar todo em você. E aí você vai sentir o que ele sentiu. Você vai ter os mesmos sentimentos dele, com ele, por ele. Isso é um exercício orante. Então São Paulo da Cruz pede que a gente reze muito com o crucifixo. Que a gente tome o crucifixo muitas vezes e converse com o crucifixo. Para poder absolver os sentimentos de Jesus ali, para agir com relação à humanidade. E ele aprendeu esse método com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila dizia que nós devemos pegar o crucifixo e nós deveríamos assim dizer: quem é, para que a gente não distraia, reze com o crucifixo, quem é que sofre? É Jesus. O que ele sofre? Ele sofre uma morte cruel. Está crucificado, derrama sangue. Eu devo perguntar e responder: quem é ele que sofre? É o Filho de Deus. É humano, mas é divino. Então é homem e Deus. Ele é o que seu? É o meu Salvador. É o esposo da minha alma. É aquele que está sempre comigo. É meu amigo. Qual é a mensagem que ele te traz? É uma mensagem de amor. Isso é uma oração com o crucifixo. Por isso São Paulo da Cruz diz: quando eu converso com a cruz, quando eu converso com o crucificado, eu vou para o lugar dele. Eu passo a ter aqueles sentimentos que era dele e eu começo a ter na minha vida.
aí eu começo a ser um cristão de verdade. Então, espiritualidade passionista, espiritualidade beneditina, espiritualidade carmelita, espiritualidade naciana, espiritualidade franciscana. Para quê? Para ser mais cristão, para se viver mais a mensagem do Evangelho, na ótica do mistério pascal. Então, a experiência com o crucificado faz ter a experiência com a humanidade de Jesus. Outra dimensão importante na experiência da humanidade de Jesus. Jesus é Deus. Ele pode realizar a cura. Ele pode perdoar os pecados. Mas antes de ser Deus que me cura, Ele se fez humano, então Ele é solidário comigo. Isso é uma preciosidade. A experiência da humanidade de Jesus faz com que eu sinta Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos da vida, principalmente nesses momentos de pandemia, momentos de conflitos, momentos de sofrimentos, sentir a solidariedade de Deus. Sentir a presença de Deus. Eu quero encerrar com um testemunho. Eu fui uma vez dar um curso numa cidade. Eu estava junto com o padre, indo para o salão. Eu já havia celebrado a missa no seminário, com o padre, os seminaristas. O outro padre estava na igreja. Então, nós subimos, fomos para o curso, estava terminando a missa. Quando passamos na frente da igreja, as pessoas estavam saindo, e aí o padre que estava comigo disse: olha lá, padre Hamilton, eu era padre, esta missa é de 7º dia, de um pai, uma mãe que perdeu um filho único de acidente, de 19 anos. Nossa, eu pensei, o que falar para um pai, uma mãe, que perdeu um filho único de acidente, numa missa de 7º dia? Não existem palavras, não existe consolo para aquele coração, para aqueles corações. Aquilo mexeu comigo. Aí ele disse, aquele é o pai. A mãe estava lá na frente recebendo as condolências e o pai estava vindo, também meio amparado por alguém. Naquela hora eu tive um impulso. Eu entrei assim na igreja, tomei o braço daquele senhor e disse, olhei para ele, ele olhou para mim e eu disse, Jesus chora com o Senhor. Jesus sofre com o teu coração de pai, partido, enlutado. Deus é solidário com o seu amor de pai, porque Ele é amor de pai e mãe. E saí da igreja. Depois eu fiquei pensando, será que ele entendeu? Não precisava entender. Talvez depois ele refletiria aquilo que eu falei. É o mistério da dor na solidariedade de Jesus humano. Por isso dizia Dom Luciano Mendes de Almeida, na cruz, Cristo é solidário conosco, depois é aquele que nos salva, derramando o seu sangue, morrendo por nós, através do seu amor. Esta foi a experiência de São Paulo da Cruz. Nos ensinar a nos relacionar com Jesus, humano, que passa pelas nossas dores, divino, que nos comunica seu amor. Ele diz, ninguém pode sofrer de solidão, ninguém pode sofrer achando que está abandonado. Ninguém pode ter depressão, claro que depressão é doença, tem que tratar. Ninguém pode se sentir com bullying ou abandonado. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. A prova está aqui. Ninguém te ama como eu. Uma música recente, mas que São Paulo da Cruz viveu como experiência há 300 anos atrás. O nosso tempo se esgotou, passa rápido demais. Eu não consegui nem ler muito o que eu escrevi, mas é aquilo que acredito e que eu aprendi como
religioso, padre e bispo passionista da paixão de Jesus. Eu encerro com uma frase de São Paulo da Cruz. A paixão de Jesus é o remédio que cura todos os males, porque é amor, é o amor que cura todos os males. O amor crucificado e ressuscitado em nós, que devemos comunicar uns aos outros. Coloque agora o seu pedido de oração. Coloque a sua intenção. Vamos rezar pedindo a intercessão de São Paulo da Cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo da Cruz, pelos merecimentos santíssimos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a invocação de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e um bom descanso. Vamos encerrar com o hino a São Paulo da Cruz. Ó São Paulo da Cruz, vem ensinar o teu povo a alcançar tua sorte, descobrindo a paixão tão divina, ter a vida nas marcas da morte, as ideias, o zelo, a oração, tudo encanta e fascina em Jesus. Mas só vês todo o seu coração quem o vê no mistério da cruz. Ó São Paulo da Cruz, vem ensina o teu povo a alcançar tua sorte, descobrindo a paixão tão divina, ter a vida nas marcas da morte. Boa noite, bom descanso. Salve, salve, ó Paulo da Cruz, o teu ideal sublime, seja sempre glória e luz, que a nós todos ilumine. Que a paixão de Jesus e as dores de Maria estejam sempre gravadas em nossos corações. Senhor, eu vos agradeço por terdes morrido na cruz pelos meus pecados. Meu Jesus, misericórdia. Amém.